Bom dia a todos. Em poucos minutos estaremos iniciando nosso culto mensal de antepassados. Obrigada. Bom dia. Bem-vindos ao culto de antepassados do mês de maio da Igreja World Church of Messiah USA Isunamé Association. Estamos muito felizes por muito de vocês estarem conectados online hoje conosco. Por favor, preparem-se para orarmos juntos. Fechem os seus olhos. Visualize todos os seus familiares, amigos e aqueles que você não pode fisicamente ver. Neste momento, convide-os em seu pensamento, especialmente durante esta próxima hora, a participar do culto com você.
Iniciaremos o culto mensal de antepassados do mês de maio de 2020. Neste dia especial, em nome do Messias, que é Uno Ameixo Sama, reunimos-nos para honrar, louvar e glorificar a Deus, entregando-nos junto com todos e com tudo que Deus nos oferece diariamente, reafirmando nosso compromisso de nascermos de novo como filhos de Deus e de servirmos em sua obra de salvação. Oração de abertura. Representando o vosso humilde servidor, que hoje eu te acabo. Reunimos-nos perante vós, trêmulos de temor, respeito e alegria, cientes de que a grandiosa luz de Deus brilha gloriosamente na consciência de cada um de nós. Em vossa presença, ora vos oferecemos a nossa mais sincera e humilde oração. Ó Deus, vós sois o Senhor e Rei, poderoso e eterno, nosso Mestre e Criador. Vós estáis entronizado como Rei eternamente no paraíso e habitais o vosso sagrado reino. Porém, sereis vós somente o Rei do paraíso? Certamente não. Vós não habitais somente o paraíso. Vós não habitais algum lugar distante de nós, aonde não podemos ir. Na verdade, vosso Espírito habita em tudo o que existe no universo. Vosso Espírito desceu do paraíso à terra. Além disso, afirmo, em reverência e com profundo respeito, que vosso Divino Espírito habita o coração e a mente de cada um de nós. Ó Senhor, na verdade, reinais não somente o paraíso, mas também a terra. Mas, Senhor, por que descestes a terra? Por que habitais o interior de cada um de nós? Através de Meixo Sama, Senhor, soubemos a resposta. Hoje sabemos que vós descestes à terra para acolher-nos e acolher todas as coisas que criastes em vosso paraíso, mais uma vez, através do nome Messias, e fazer com que todos os seres humanos nasçam de novo como vossos verdadeiros filhos e viverão eternamente. Será, no entanto, que haveria exceções? Haveria alguém que não pode se tornar vosso filho? Absolutamente não. Sem qualquer exceção, vós perdoais, purificais e salvais todos nós, para conceder-nos vossa vida eterna. Nesse dia de culto mensal aos antepassados, permite-nos louvar o vosso grande amor, misericórdia e compaixão. Permite-nos reconhecer que todos os nossos ancestrais estão imersos em vossa graça e podem ser perdoados, purificados e salvos e alcançar a vida eterna através do nome Messias. Permite-nos, Senhor, em nome do Messias, que é Uno Ameixo Sama, entregar nossa vida, alma e consciência e todos os ancestrais que a nós estão ligados, em vossas mãos salvadoras. Permite-nos, Senhor, adentrar o vosso reino e concretizar a vossa divina vontade, a vontade que Meixo Sama concretizou como nosso pioneiro, para que nós e nossos ancestrais também possamos seguir os passos de Meixo Sama e nascer de novo como vossos verdadeiros filhos.
Vós sois o único a ser louvado, Senhor. Vós sois o único a ser glorificado. Que todo louvor e glória sejam devolvidos a vós. Oração a Márcio Norito. Arai dono kamitachi moro moro no magagoto sunigegayo. Arai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yaoyurusu no kamitachi tomoni. Ameno fujikoma no mimi furita tete kiko shimeseto. Kashikomi momausu. Miroku mikami mamorita mae saki hae tamae. Miroku mikami mamorita mae saki hae tamae. Meshia no mikami mamorita mae saki hae tamae. Meshia no mikami mamorita mae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Oração do Senhor, nosso juramento e palavras de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso juramento. Nós, seguidores de Meishu Sama, temos como objetivo nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus, seguindo os passos de Meishu Sama, que alcançou a posição de um Messias, um Filho de Deus. Todos nós nos tornamos filhos de nossos pais terrenos, através do nascimento físico. Hoje, acreditamos ser necessário nascer, mais uma vez, como verdadeiros filhos de Deus, e reconhecer que nosso verdadeiro Pai é o Deus vivo e eterno. Da mesma forma que nossos pais terrenos nos deram um nome ao nascermos, Deus nos deu um nome quando Ele nos concebeu no paraíso. Acreditamos que esse nome é Messias.
e que todos os seres humanos nascem na Terra para se tornarem verdadeiros filhos de Deus, Messias. Para que sejamos aceitos por Deus como seus verdadeiros filhos, acreditamos ser necessário nos esforçar conscientemente para direcionar nossos corações a Deus em nosso dia a dia. Nós louvamos e glorificamos Deus, o reconhecemos como Criador e atribuímos a Ele tudo o que acontece em nossa vida. Acreditamos que gradualmente esse esforço fará com que cresçamos para nos tornarmos aquilo que precisamos ser, isto é, verdadeiros filhos de Deus, Messias. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Ameixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Faremos agora a leitura dos Salmos. Eu vim a saber o seguinte: ó Deus, aqueles que confiam em vosso poder e caminham com o apoio do cajado chamado sinceridade, nada tem a temer neste mundo. A única coisa na qual confio na vida é a sinceridade. Não hesitarei, nem mesmo por um instante, em seguir em frente, independentemente das preocupações que apareçam em meu caminho. A voz dos fiéis é projetada de seu coração sincero. Teria ela o poder de influenciar e mudar o mundo? É claro que sim. Reverência à imagem divina de Meixo Sama. Obrigada. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. A respeito do espírito das palavras, Kototama. Na Bíblia está escrito: no princípio era o Verbo, e todas as coisas foram feitas por ele. Na minha opinião, isso se refere ao funcionamento do espírito das palavras. Em sua essência, o espírito das palavras precisa possuir uma força que se traduz em algo grandioso. Sem isso, palavras são inúteis. Além disso, quando digo força, há uma distinção entre força do bem e a força do mal. Isto é, o espírito das palavras que se originam do mal gera o pecado, e o daqueles que se originam do bem gera integridade. Por isso, todos devem se esforçar para usar o espírito das palavras que se originam do bem. Obviamente, sua força provém da sinceridade do indivíduo, e a sinceridade provém de Deus. Portanto, vocês devem, acima de tudo, reconhecer Deus. Em outras palavras, para expressarem verdadeira sinceridade em sua vida, vocês precisam acreditar em Deus. Caso contrário, a força do bem, do espírito das palavras, jamais se manifestará. Obras completas.
dia a todos. Como estão todos? Tudo bem? Nos perdoem pela falha técnica que aconteceu, na transmissão do vídeo, né? Parece que tinha uma função disponibilizada que me colocaram de chapéu e óculos. Vai ver que é porque a Flórida tem muito sol, né? Mas, em nome do Messias, que é o Uno Meixo Sama, agradeço ao Supremo Deus pela permissão de estarmos juntos em oração e sonem, entregando nossas existências a Deus, junto com todos os antepassados e toda a humanidade. Também gostaria de agradecer a todos pelo esforço e a sincera gratidão recebida dos senhores, pois ao cumprir essa missão, a obra divina está avançando mais forte do que nunca, e com alegria, fé e esperança, seguimos adiante em rumo a um novo futuro criado por Deus para todos nós. No ensinamento de hoje, Deus revelou ao Messias Meixo Sama a importância de nos esforçarmos e usarmos o espírito das palavras que se originam do bem. Porque nós respiramos para servirmos a Deus. Por isso que através da respiração nos ligamos a Deus. Nós respiramos a todo momento sem pensarmos a respeito, não é verdade? Em outro culto nós falamos sobre quantas vezes o nosso coração bate ao final do dia. Mas sem perceber, nós estamos respirando a todo momento, recebendo a vida de Deus a todo momento. E no final de um dia, normalmente, cientificamente, né, eles falam que nós temos por volta de 23 mil respirações ao final de um dia. Isso tangivelmente, visivelmente, nós podemos perceber, podemos calcular, mas espiritualmente, quantas vezes ao dia estamos nos comunicando com Deus Supremo, Criador e doador de toda a vida, de todo o universo, que vive e respira dentro de nossa consciência, dentro do nosso ser. Eu fiz uma pesquisa e achei interessante que, de acordo com a Fundação Nacional de Ciência, nós temos por volta de 60 mil pensamentos ao dia. Quantos pensamentos habitam a nossa mente, não é verdade? Então, o Meixo Sama nos ensinou que o homem depende de seu pensamento. É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Isto acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive em 2015, quando tive a permissão de liderar um grupo na igreja de Los Angeles, onde o tema era como nos tornarmos pioneiros da salvação, através de pequenas práticas, né, no nosso dia a dia. Então, cada participante recebeu um envelope, era como se fosse um sorteio, né? A pessoa colocava a mão numa caixa e tirava o seu envelope. Então, uma das participantes, a tarefa seria por um mês dizer muito obrigada, né? Então, entre várias outras atividades, após um mês, todos enviaram um reporte, né? De que experiência teve ou não com essa prática de que tirou no envelope. Só essa pessoa que tirou a prática de dizer muito obrigada às pessoas foi interessante porque até então ela compartilhou que ela não tinha esse hábito e na verdade ela não tinha muito sentimento, né? Ela não conseguia sentir realmente aquele sentimento de verbalizar a gratidão. Então ela compartilhou os milagres que começaram a acontecer em sua vida, né? Então, uma outra participante foi agradecer em todas as circunstâncias. Então, essa participante tinha uma tendência muito grande, de acordo com ela mesma, né, de se lamuriar. Então, tudo que acontecia, o primeiro sentimento que vinha era de lamúria. Mas como nós fizemos um pacto nesse grupo, né, que todos nós
sem exceção, iríamos praticar o que o nosso envelope veio como uma tarefa, ela começou a praticar isso. E no seu reporte, né, a experiência que ela teve é que ao começar a se esforçar em agradecer a Deus por todas as experiências durante o seu dia, ela sentiu que não só o seu estado de espírito começou a mudar, mas ela começou a sentir uma alegria que ela nunca havia sentido antes, né? E teve também um caso interessante de uma membro que tirou um envelope que dizia não julgar, né? Então foi interessante que ela compartilhou a experiência de começar a evitar conversas que fossem assim, gerassem qualquer crítica a outras pessoas, né? Então, por um mês ela praticou isso. Vinha vontade de criticar, vinha vontade de julgar, mas ela retornava a mente, o coração, a Deus naquele momento, né? Que ela tinha aquele ímpeto ou aquela vontade. Então, no final de um mês, ela colocou em seu reporte o quanto ela se sentia uma pessoa abençoada, e quantas coisas ela começou a encontrar assim nas pessoas ao redor dela, né? Então, por que eu compartilhei essas experiências? Porque é tudo ligado ao espírito da palavra e ao nosso pensamento, né? Falar muito obrigada gerou várias experiências e mudanças, né? Não só verbalizando, mas como pensando, atribuindo essa gratidão a Deus. Será que não estamos vendo nós mesmos aqui na Terra como tudo pertencendo a nós mesmos, a nossa vida, a nossa moradia, o nosso trabalho, a nossa casa, o dinheiro que recebemos, a vida que recebemos, sim? Vivemos e respiramos na Terra, mas por que nós respiramos? Por que nós recebemos essa respiração? Quando nós olhamos para um pássaro, nós vemos um pássaro voando, né? Se alguém perguntar, mas por que esse pássaro está voando? Será que o nosso primeiro pensamento é porque o pássaro tem asas? Ou será porque esse pássaro, dentro dele existe a vida de Deus? Parece uma coisa simples, né? Mas nas pequeninas coisas nós observamos aonde a nossa mente está ligada, né? Então, a cada momento, né, no passado, presente e futuro, Deus está usando todos nós como instrumento, todos nós, humanidade, todos os ancestrais e toda a natureza, sem exceção, para realizar o seu trabalho de criação. Cada um possui uma consciência distinta uma do outro. Deus está dentro de cada um concretizando a sua vontade, porque a consciência de cada um de nós é importantíssima para Deus, na concretização do plano de Deus na Terra. Os nossos sensos externos identificam o mundo tangível, o mundo visível. É nossa percepção do mundo externo, né? Nós temos os sentidos sensoriais, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, e isso nos ajuda a compreender o mundo ao nosso redor. Mas nós temos os nossos sensores internos, né? Como nós estamos sentindo a vida que nos cerca e as pessoas que nos cercam, né? Então estamos vivendo um grande momento para a humanidade, onde a era do dia prevalece, o espírito precedeu a matéria. Meixo Sama nos ensinou que em tudo existe espírito. Em tudo existe matéria. Espírito e matéria. Estamos nós vivendo da matéria para a matéria? Ou nós estamos vivendo como um ser espiritual na matéria?
Yoshitsama, quando veio em Miami, em abril de 2019, numa reunião que nós tivemos de ministros com ele falou uma frase que tocou profundamente o meu coração, que foi o ponto inicial, o nosso ponto de origem. Começa quando nós realmente conseguimos reconhecer da onde nós viemos, da onde nós pertencemos. Aqui nos Estados Unidos existe uma pergunta que é comum, né? Os americanos perguntam assim: você pode até ser louro, de olho azul, mas se eles percebem que você tem um acento na forma de falar o inglês, ou alguma coisa diferente, eles falam assim: de onde você é originariamente, né? So, originally, where are you from? Então, nós respondemos, né? Somos brasileiros. Porque possamos até ser cidadãos americanos, mas a nossa originariamente nós somos do Brasil. Então, quando nós chegamos na Terra, nós recebemos pais físicos, uma vida física, um nome físico, sendo que a nossa alma, que vive dentro desse tempo físico e desse corpo físico, foi criado, ele tem uma origem. Essa alma, ela tem uma origem. Então, todos nós viemos de Deus. Nós vivemos e respiramos na Terra, mas nós viemos de Deus. E nós só podemos ser enviados à Terra, porque nessa criação divina, quando Deus criou os seres humanos, Ele também nos batizou com nome. Na Terra nós recebemos um nome quando nascemos, né? Os nossos pais, cuidadosamente, com muito amor e carinho, escolhem um nome para a vida que teremos na Terra. Assim como Deus nos criou, sem estarmos separados um do outro, com apenas um corpo chamado Messias. Então nós chegamos na Terra, nós, depois que crescemos, temos uma carteira de motorista, temos um CPF, uma carteira de identidade, e pouco a pouco, sem perceber, a gente começa a manter separações, né? A minha família da sua família, a minha vida da sua vida, a minha existência da sua existência. E por aí vai. Sem perceber, a gente começa a vivificar muito, né, o lado físico da vida. Mas tudo tem espírito. E o nosso corpo físico tem um espírito e uma alma. E como nós estamos vivendo no nosso dia, como nós estamos nessa comunicação com o nosso Criador no nosso dia a dia, né? Eu procuro ligar para minha mãe todos os dias, né? Minha mãe física. Ao dia nós temos, em média, 60 mil pensamentos. Quantas vezes ao dia a gente tira uma parte desse dia para a gente voltar à nossa existência, voltar à nossa atenção e se entregar a Deus. Entregar a Deus aquela vida que nos foi dada, que não nos pertence. Entregar a Deus aquela consciência que não nos pertence. Aquela mente que não nos pertence, aquele coração que não nos pertence. Fisicamente, sem perceber, talvez estejamos aprisionando a missão pela qual nós fomos criados, a missão pela qual nos foi dado um corpo físico, que é muito maior do que apenas termos uma família, um trabalho, um caminho, né? Qual é a missão de termos esse corpo físico? Por que nós estamos aqui? Por que nós respiramos? Por que nos foi dada essa vida? Então, é muito importante nós aproveitarmos esse momento que estamos vivendo, né? De grande purificação coletiva, purificação individual, para nós ressuscitarmos o nosso espírito, ressuscitarmos a nossa comunicação com Deus,
ressuscitarmos o nosso amor por Deus. Talvez seja o momento de voltarmos a nos apaixonarmos por Deus, por toda a criação que Ele nos envolve. A natureza é tão divina, tão sábia, né? Observemos a natureza para vermos que não existe laboratório que poderá explicar como é o princípio de toda essa vida e como essa vida funciona. Não existe laboratório que possa criar um ser humano. Essa criação, ela vem de Deus. Ela é divina. Então, tudo que nós utilizamos em nossa vida, né? Nossa casa, nossa família, nossa vida, nosso corpo físico, com que espírito nós estamos nos relacionando com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Qual é o espírito? Não é a razão humana, não é o que a gente acha que é certo e errado, mas com que espírito nós estamos vivendo? Nós estamos entregando a nossa vida a Deus? Nós estamos retornando a Deus e procurando ouvir de Deus qual a vontade de Deus para a gente naquele dia? Nós estamos começando o dia pedindo a Deus para nos guiar em tudo que fizermos e entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Ao final do dia, eu gostaria de sugerir uma prática que é muito interessante. Por muito tempo, chegava ao final do dia, eu fazia as minhas orações, agradecia a Deus pelo dia, pelas experiências vividas, pelo que eu aprendi. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a agradecer a Deus cada ação, cada situação que aconteceu durante o dia. Parece uma coisa boba, né? Mas a permissão de ter ido ao supermercado, de ter comprado alimento, de ter atendido uma pessoa, de ter servido como instrumento para alguém, de ter ligado para uma pessoa, de ter escrito uma carta. Pequenas coisas do dia a dia. Ao fazer essa prática, é tão interessante porque a gente começa a perceber que, sem querer, a gente tira por nosso crédito coisas que a gente estava fazendo. Né? E essa prática nos ajuda a ver quantas pequeninas e grandes coisas num dia, no final de um dia, nós conseguimos fazer. Mas parar e agradecer por cada pequenina ação, né? Então, no nosso centro, em tudo, existe um centro. E esse centro é Deus. Onde está o nosso eixo? O nosso eixo que se comunica com o Supremo Deus. Está aí a grande missão de Kyosho-sama. Kyosho-sama como nosso centro, né? Que nos comunica com a vontade e o sentimento de Meishu-sama. Então, tudo existe um centro. Como nós estamos vivendo as nossas vidas? Para fora, no físico, ou vivendo dentro deste centro, deste eixo central com Deus? Então, agora nessa purificação, né, com as igrejas começando a abrir, mas a igreja física, né, fechada, é uma grande oportunidade para nós desenvolvermos a vida dessa igreja espiritual dentro da gente. Igreja aonde o Supremo Deus está assentado no centro de nossa alma. Igreja aonde, quando nós, através da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós reportamos tudo a Deus, nós comunicamos tudo a Deus o que sentimos, o que pensamos, e entregamos as limitações da nossa mente humana a Deus. Limitações que às vezes nós, como humanos, não conseguimos superar, não conseguimos transformar, não conseguimos mudar, mas que Deus consegue, mas que Deus, nós ao nos retornarmos a Deus, nós damos essa ponte, nós criamos esse elo
para que a cada dia que passa, Deus vá nos nutrindo e nos educando, através das várias situações que vão ocorrendo. E através de se nutrir e educar, para nós irmos despertando e acordando para quem nós realmente somos. Não somos um CPF, não somos uma carteira de identidade, não somos um título e uma posição, nós somos seres espirituais. Nós carregamos dentro de nós uma partícula divina, que se nós despertamos para essa partícula divina, nós sentimos uma alegria de viver jamais experimentada antes. A verdadeira paz, a profunda paz que o nosso espírito, nossa alma tão anseia, se encontra, reside nas mãos de Deus, na existência de Deus. E esse Deus supremo, poderoso, que tem força de nos iluminar todos os dias da nossa vida, ele já está vivo, já está brilhando gloriosamente dentro da consciência de cada um de nós. Meixo Sama ensinou que a parte mais importante do nosso corpo físico é no centro da nossa testa. Por que isso? Por que Meixo Sama ensinou isso? Por que Meixo Sama queria chamar nossa atenção para isso? Porque existe a moradia de Deus dentro da gente. E que se a gente se volta para Deus, nos comunicamos com Deus, nós começamos a desfrutar de uma vida maravilhosa, uma vida que nós encontramos força, nós encontramos a paciência, nós encontramos aceitação, nós encontramos a felicidade nas pequeninas ações, nos pequeninos acontecimentos do nosso dia a dia. Nós começamos a ver o milagre da vida e fazemos parte desse milagre da vida, estarmos sendo chamados a servir como instrumento de Deus. É grandioso nesse momento, mais do que nunca. Entendemos que a nossa consciência é o plano final de Deus, é a construção final de Deus. A nossa consciência é importantíssima para Deus. Então, a forma com a qual nós cuidamos da nossa mente, dos nossos pensamentos no dia a dia, dos nossos sentimentos, é de vital importância para a concretização do plano de Deus. Porque através desse eixo central que existe dentro de nós mesmos, é como se fosse um portal, né, de comunicação com Deus, onde não só nós retornamos à nossa existência, mas junto conosco, nós trazemos toda a humanidade, os antepassados de toda a humanidade, desde o primeiro espírito criado por Deus, ao Supremo Deus. Senhor, se for a vossa vontade, nos acolhe em seu paraíso, que possamos ser utilizados como vosso instrumento em nossas vidas, de acordo com a vossa vontade. Se a gente se encontra muito preocupado, muito ansioso, isso é um sinal vermelho, né? É um sinal vermelho de que estamos saindo da rota divina na nossa vida. Estamos indo para a rota mental e física e nos distanciando de Deus. Se a gente quer saber como ter um termômetro, eu acho que um dos melhores termômetros é esse. Sentir se a gente se encontra em paz ou muito preocupado. Porque não importa os desafios que aconteçam na vida, se nós estivermos alicerçados com a nossa mente e o nosso sentimento, em nome do Messias, que é um na Meixo Sama, ao Supremo Deus, nós recebemos toda a força, toda a resposta, a orientação divina que necessitamos em nosso dia a dia.
Então, nós aprendemos de Meixo Sama, através de Kyosho Sama, que o nome Messias tem um profundo poder de salvar. Tudo que nós falamos tem uma energia, Kototama, tem um espírito, né? Se nós falamos raiva, gera um sentimento, quando a gente escuta essa palavra, uma sensação, né? Se nós falamos a palavra amor, coração, falamos a palavra perdão, ela gera um sentimento. Assim como quando nós falamos a palavra, pronunciamos a palavra Messias, a palavra Messias nos conecta com a nossa origem, com o nosso eixo, aonde nós fomos criados, o nosso mundo da nossa origem, da onde nós viemos, que é Deus. Nós viemos de Deus e um dia voltaremos para Deus. Mas enquanto estamos na Terra, não precisamos ficar afastados de Deus. É aqui, mais do que nunca, que nós temos essa missão de voltar para a criação divina, para o nosso Pai Celestial. Em nome do Messias, que é o Meixo Sama, voltar tudo o que nos acontece durante o dia. Começando o dia, em nome do Messias, que é o Meixo Sama, eu vou fazer esse trajeto agora no meu trabalho. Em nome do Messias, que é o Meixo Sama, eu vou fazer essa ligação. Em nome do Messias, que é o Meixo Sama, eu vou escrever essa carta. Ou seja, continuamente a gente pratica. Pronunciar a palavra Messias, sentir a palavra Messias no nosso espírito, porque é só assim que nós poderemos desfrutar a luz que existe na palavra Messias. Então, eu gostaria de solicitar essa prática, hoje como ensinamento Kototama, a prática de usarmos a palavra Messias em tudo que usarmos e tudo que fizermos, como instrumentos de Deus. E não apenas isso, ao retornarmos tudo que fizermos durante o dia, em nome do Messias, que é o Meixo Sama, se você é muito católico, você pode falar em nome do Messias, que é o Meixo Sama, é uno a Cristo, eu retorno a minha vida ao Supremo Deus, eu retorno esse dia ao Supremo Deus, todas as experiências que terei ao Supremo Deus. Junto com toda a humanidade e junto com os antepassados de toda a humanidade, retornando continuamente a Deus. Nós, quando estamos na igreja, nós fazemos uma oração, um formulário de oração e colocamos no altar. Então, agora, nós estamos tendo a oportunidade de, através do nosso sentimento, fazer essa oração a Deus, esse formulário a Deus, através do nosso sentimento, enviar o coração e a mente de todos aqueles que nos cercam. Enviar toda ou qualquer dificuldade que percebemos, como alegria, como bênçãos, como milagres de volta para Deus. Porque tudo pertence a Deus, até as grandes conquistas, os grandes acontecimentos na vida física, eles só aconteceram porque houve uma permissão divina para nós realizarmos seja o que for, em nome do Messias, que é o Meixo Sama. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão manifestando a gratidão nesse momento de grande purificação, a todos que estão compreendendo o importante relacionamento com o espírito da gratidão nesse momento a Deus. O que nós fazemos parte nessa igreja, qual é a nossa missão nessa igreja, desenvolver, a praticar com toda a humanidade. Muito obrigada por nós estarmos assim nessa fase de sono, por você estar colocando o seu sono junto conosco todos os dias para toda a humanidade, por estarmos nos despindo fisicamente de nosso ego, das nossas razões, dos nossos certos e errados, deixando Deus no volante de nossas vidas e na liderança de nossas vidas. Muito obrigada por juntos estarmos nessa nova etapa de criação do plano divino na Terra. Nós vamos ter um culto às 2 horas da tarde, horário
a Nova York, e 11 horas da manhã, horário de Califórnia, a Los Angeles, com o nosso presidente Paulo Santos. Por favor, continuem ligados. É muito importante, mais do que nunca nessa nova fase, nós estarmos em sintonia, estarmos em sônia e aprendendo a cada dia como nos aproximarmos, como vivermos cada vez mais nessa união com Deus. Né? O culto será em inglês, o próximo culto. Eu espero que o maior número de pessoas possível possa participar conosco. E gostaria de agradecer, em nome do Messias, que é Uno Ameshu Sama, a permissão de estarmos juntos hoje para louvar e agradecer a Deus, para retornar a Deus toda a nossa existência, toda a humanidade, o presente, o passado, o presente e o futuro, não só de nossas vidas, como de toda a humanidade, nas mãos de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Nós retornamos toda ou qualquer vontade pessoal à vontade de Deus, para que a vontade de Deus se concretize e se manifeste a cada segundo de nossas vidas. Muito obrigada, tenha um dia maravilhoso. Avisos. Os cultos matinais estão sendo transmitidos via online e via YouTube, iniciando às 10 da manhã. Participem! Os estudos semanais estão sendo realizados também online via Facebook, via Google Meets e YouTube. Às terças-feiras, às 18h30 em inglês e às quartas-feiras, às 18h30 em português. Se você deseja fazer o seu donativo, poderá fazê-lo online ou através de cheques. Favor entrar em contato com o ministro local para maiores detalhes. Se você tem o desejo e gostaria de saber como servir neste período de quarentena, por favor, entre em contato com o ministro local. Encerramos assim o culto mensal do mês de maio de 2020. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos. Um feliz domingo a todos. Muito obrigada.